Fala senhores, fala senhoras, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, prazer, eu sou o Cadu. E para quem me conhece, obrigado por estar em mais um vídeo. Digo isso porque já tem um vídeo gravado nesse canal, que é um relato sobre apostas, um relato pessoal meu. Se você tiver interesse em assistir, pode acessar o canal aí e acompanhar esse vídeo. Se não, vamos partir para esse vídeo daqui. Quero falar sobre um assunto bem importante, um assunto delicado, mas importante. Quero falar sobre ansiedade, sobre a geração ansiosa que a gente vive e tentar passar um pouquinho sobre a minha visão sobre esse assunto. Espero que vocês gostem e bora pro vídeo. Bom, vamos lá. Vou trazer um dado para vocês, bem importante, um dado da OMS que fala que o Brasil ele é um dos principais países, né? Está entre os países que mais possuem índice de ansiedade do mundo. E a minha visão sobre a ansiedade é que ela tem que a gente está numa sociedade que tem um nível alto de ansiedade devido ao uso da tecnologia. Eu sou uma pessoa que trabalha com tecnologia, eu sou analista de desenvolvimento e sou uma pessoa também que tem ansiedade, então acho que eu tenho um pouquinho de propriedade para falar sobre o assunto. E qual que é a minha visão, né? Vamos lá. A gente vive numa sociedade que tem bastante índice alto de ansiedade, pelo grande impacto da tecnologia. Digo isso porque vamos voltar em um tempinho atrás, onde como as pessoas se comunicavam, até mesmo antes do uso dos celulares e dos telefones residenciais, porque nem todo mundo tinha acesso ao telefone residencial. Então a galera ela tinha que se comunicar através do quê? De cartas. Um casal de namorados, por exemplo, que moravam em cidades diferentes, para eles se comunicarem, eles tinham que enviar cartas. E carta demorava para chegar. Você pegava uma carta, escrevia lá de forma totalmente bonita, com um perfuminho naquela carta para enviar para o seu pretendente ou para o seu namorado, para sua namorada, enfim. Escrevia uma carta bonita, colocava no correio, o correio enviava, carteiro, né? Entregava lá na carta da sua namorada, na casa da sua namorada. Sua namorada lia a carta, puta carta bonita, e pensava no que ela iria responder. Então, sua namorada respondia algo muito bonito também, em resposta a você, colocava no correio de volta, o carteiro ia lá, entregava na sua casa. E tudo isso ocorria de forma muito rápida, lógico, né? Só que não. Isso não ocorria de forma rápida. Isso levava dias, talvez semanas, meses, não sei. Mas eu sei que horas realmente não era o tempo, de duração entre essas cartas. E hoje em dia, como é que a gente se comunica? A gente se comunica através de mensagem, quando a gente não tá morando junto. Então, hoje é WhatsApp, hoje é Telegram, enfim, o que seja. Então você envia uma mensagem e já tá ali no celular. Pô, que horas que essa pessoa vai me responder? Em quantos segundos será que ela vai me responder? Em quantos minutos será que ela vai me responder? Então esse é um dos pilares não, uma das situações que a ansiedade ela tá envolvida junto com a tecnologia. Outro caso, por exemplo, antigamente a gente fazia uma compra na internet, vamos dizer. E essa compra ela demorava dias, semanas, às vezes meses, mas vamos colocar ali dias das semanas. E hoje em dia, a gente tem a questão do marketplace ali que entrega em 3 horas, entrega no mesmo dia, né, da compra, ou no mais tardar em 24 horas após a compra. É uma loucura do quão a nossa sociedade ela evoluiu muito. Não que isso seja algo ruim, lógico que não. É algo bom. Mas é uma sociedade também muito imediatista. Então hoje a gente, nesse caso aí da entrega, né, dos correios, ou que seja, né, correio vai demorar um pouquinho mais, mas enfim, que seja, a gente faz uma compra já quando a gente vai buscar, na verdade, eu digo por experiência própria, quando eu vou comprar alguma coisa eu não procuro algo que vá demorar uma semana para chegar. A não ser quando é compra importada, que ainda assim, comparado antigamente, chega muito mais rápido hoje em dia na nossa casa. Mas as compras elas demoravam para chegar. Hoje em dia já não. A compra ela chega, você vai procurar alguma coisa que demore um dia para chegar no máximo. E quando passa desse um dia, você já fala, pô, vou cancelar a compra. Como é que foram irresponsáveis a esse ponto de não entregar? Colocaram ali o prazo de um dia e não entregaram nesse um dia. E é muito engraçado isso, porque quando a gente compara quando a gente fazia a compra anteriormente, a gente esperava semanas, não tinha o que fazer.
E hoje em dia é isso. Então a gente fica ali com o celular atualizando toda hora. Pô, será que já saiu do CD? Pô, será que já saiu para entrega? Ah, onde é que a pessoa que vai fazer a entrega tá? Isso é muito engraçado. Mas outra situação que tem um impacto muito grande da tecnologia. E a gente também, por outro lado, vive numa sociedade que parece que tudo é conquistado aos 20 anos. Não sei se vocês têm essa mesma impressão. A gente vive numa sociedade onde a gente acessa um Instagram e aparecem influenciadores com Ferrari, com Porsche. Isso digo eu no cenário de homem, né? Às vezes não sei como que é o cenário das mulheres. Sei lá, é uma pessoa, um influencer ali com várias maquiagens. Enfim, tô colocando o meu exemplo, tá? Mas o que eu via bastante era acessar o Instagram ali e ver, pô, cara com 15, 17 anos, moleque, né? Cara não, moleque com 15, 17 anos. É, agora também uns homens com 20, 20 e poucos anos, com Ferrari, com Porsche, com Lamborghini. E eu falava, pô, mano, o que que eu tô fazendo de errado que eu também não tenho esses carros? O que que eu vou ter que fazer? O que será que esses caras fazem? E muito dessas pessoas, né, que eu vejo estão ligadas ao marketing digital, que é algo que tem muito impacto, né, na nossa geração atual. Então é a galera que é do marketing digital, um Ruiter da vida, essa galera aí, né? A galera que vende curso. Enfim. E essa galera, ela esbanja, porque ela tem. Então, elas vendem tantos cursos que elas compram essas coisas. E a gente vive nessa geração de acessar ali o Instagram e parece que o conteúdo que a gente vê é como se a gente tivesse atrasado. Como, em vez daquelas pessoas serem as exceções, parece que a gente que é a exceção. Parece que a gente está atrasado. Você olha e fala, pô, eu já tenho uma casa própria, eu tô com 23 anos, eu não tenho uma casa própria. Moro de aluguel, pago aluguel. E aí, comparo também. Pô, tem um carro? Tenho um carro, mas tá financiado. Então tô pagando. Não posso considerar que é meu. Se eu parar de pagar, eu perco o carro. E várias outras situações onde você se coloca a comparação e parece que, mano, você tá muito atrasado na vida. E claro, que existem situações e situações. É, você pode fazer algumas comparações, mas depende muito de com quem você vai se comparar. Se você pega pra se comparar com o Ruiter da vida, pô, você vai se sentir um lixo, porque não dá pra se comparar. E a gente vê muito disso na nossa sociedade. Então, quanto mais a gente consome de redes sociais, parece que a gente é exceção e a gente vai ficando, sei lá, mais triste da vida. Pelo menos digo eu, por mim, tá? Então, quando eu via muito essas informações, acabava acessando rede social, eu via muito disso. E ali só gerava pensamentos ansiosos na minha cabeça, de falar, pô, eu preciso conquistar aquilo, ou se não, acompanhar influenciador que tinha aposentado pai e mãe, e eu falava, pô, não tô conseguindo nem me sustentar, quem dirá aposentar meu pai e minha mãe, eu tô muito atrasado, sou vergonha da família. E aí isso vai gerando pensamentos e mais pensamentos ansiosos na cabeça. Então a gente tem a tecnologia, deveria ter a tecnologia como um aliado, mas parece que não tá funcionando muito dessa forma. E aí, com isso, a gente acaba vivendo numa sociedade que quer tudo de forma imediata. Então a gente vê aquilo ali, foi mal, a gente vê a galera ali, parece que conquistou tudo ali e a gente tá atrasado. Então a gente precisa correr atrás para conseguir também conquistar as coisas. Então parece que você passa o seu dia correndo atrás de conquistar aquelas coisas, isso quando a gente não tá procrastinando, lógico, né? Mas parece, pelo menos eu me sinto assim. Então parece que todo meu dia eu vou gastar correndo atrás para conseguir conquistar essas coisas. E eu tenho que começar a fazer coisas para que eu consiga ganhar dinheiro, enfim. E eu quero aquilo para amanhã. E eu tinha muito isso na minha cabeça. Só que depois eu entendi, claro, fazendo tratamento, acompanhando influenciadores que agregam para mim, que, cara, não é assim que as coisas acontecem. Não vai ser de um dia pro outro que você vai conseguir conquistar as coisas. A gente tem a tendência de, por exemplo, ainda assim por causa da ansiedade, né? A gente quer conquistar as coisas hoje, quer conquistar as coisas amanhã. Então, coisas que sejam fáceis e que parece que vão te retornar algo bom e rápido, a gente quer usufruir. Como eu posso dar o exemplo de quando eu fazia apostas. Então, pra mim, aquilo ali era algo que na minha cabeça ia me dar um retorno rápido e era fácil na minha cabeça.
Então, pô, vou apostar aqui, vou ganhar um dinheiro, vai ser tudo rápido e, meu, eu não vou ter a mesma dificuldade que eu tenho trabalhando, porque quando eu vou trabalhar eu tenho que fazer X coisas. Aqui não, aqui é só apostar e vai cair rápido aqui já tá tendo um jogo, tá tendo outro jogo. Enfim, e eu vejo isso muito das pessoas que fazem apostas, porque você cai na ilusão que é um dinheiro rápido e que é algo fácil, mas não é assim que acontece. Assim como outras coisas da vida também, que a gente acaba levando a ansiedade ali em conta. Só que não é assim que as coisas acontecem. Eu tenho projetos na vida que eu falava que, meu, tem que começar a ganhar dinheiro. Então eu começava a atropelar as coisas. Então, por exemplo, eu tenho um site, um marketplace marketplace não, né? Uma loja virtual que eu tinha criado. E aí eu falava, meu, vou criar uma loja virtual. E aí eu comecei a criar a loja virtual e eu falava, meu, acho que não vai dar certo. Vou partir para outra coisa. E aí eu partia para fazer gestão de tráfego. E aí eu mal terminava de estudar gestão de tráfego e falava, não, isso aqui não vai dar certo. Não vai ter um retorno tão rápido. Deixa eu fazer outra coisa. E aí eu ficava pulando de galho em galho e por fim eu nunca terminava o que eu tinha começado. Nunca colocava em prática. Era só teorizando e vou começar a fazer isso aqui, vou começar a fazer aquilo ali e nunca efetivamente terminava algo. Eu fiz uns 4, 5 projetos que eu sei contar nos dedos na minha vida, mas que devido à ansiedade, eu sou uma pessoa que tem ansiedade, faço tratamento, uso medicação, então hoje eu tenho um controle muito maior sobre mim, mas eu sei como é que a ansiedade ela consegue afetar a gente no nível pô, muito alto. Eu tive crise de pânico, cheguei a ter crise de pânico que eu achei que tava tendo um infarto, mas por fim era uma crise de pânico só. Só não, né? Porque foi péssimo. Mas enfim. Então tem inúmeros projetos que eu falei que ia colocar em prática, mas devido à ansiedade ficava nesse ciclo. Então vou começar isso aqui, vou fazer aquilo ali, não, aqui não vai dar certo, então vamos partir para isso aqui. E por fim nunca terminava. E hoje em dia eu tento fazer as coisas de uma forma onde tem um escopo, então ela tem início, tem meio e tem que ter fim. Não que terá um fim, mas que tem que ter uma continuidade. E não ser algo que eu vou começar sem fazer um projeto daquilo, sem ter um escopo daquilo, né? Vou começar ali de determinado ponto e vamos meter marcha. Não é assim. A gente tem esse pensamento que, não, vamos fazer e vamos ver no que vai dar. Então a gente tem que planejar as coisas. Entender que as coisas ela têm o seu determinado tempo. Não é porque você vai começar uma coisa hoje e essa coisa já tem que te dar um resultado amanhã. E a gente não está acostumado a ter essa espera. A gente quer tudo de imediato. Isso acaba complicando a nossa vida. E aí, diante disso tudo, eu comecei após a minha crise que eu tive, né? Não vou me aprofundar muito, mas eu tive uma crise de pânico. Tive que começar a fazer uso de medicação. E após o uso da medicação, eu tive muitas mudanças na minha vida. Comecei a usar a medicação. ah, tive que. Tive naquele meio tempo ali também uma alteração de trabalho, então hoje eu estou trabalhando em outro lugar. O lugar que eu estava foi um lugar que eu aprendi muita coisa, mas que também teve um impacto na minha ansiedade, já que eu já estava saturado do lugar, e tinha uma pressão que eu causava em mim mesmo, em resultados, em que eu tinha que resolver as coisas e acabava levando as coisas para casa, porque eu falava na minha cabeça que, pô, resolvi essas coisas aqui, mas tem mais coisa, então eu vou levar para casa, vou resolver lá em casa. Vou estender meu tempo, vou dormir só depois da meia-noite, porque eu tenho que resolver isso aqui, porque senão eu vou acordar amanhã e eu vou chegar lá na empresa, vai estar cheio de coisa. Enfim, olha só como a mente é. Então eu tinha que sair resolvendo as coisas para não acumular no outro dia. E aí nisso eu já tinha perdido noite de sono, já estava acordando no outro dia mal, não conseguia render no outro dia da melhor forma. E tudo isso por causa da ansiedade, porque eu achava que tudo tinha que ser imediato, eu tinha que resolver as coisas para conseguir ter tempo para fazer outras coisas. E por aí se vai. Então eu tive uma mudança de trabalho nesse meio tempo. Hoje eu tenho a minha mente muito mais esclarecida. Hoje eu consigo organizar as coisas. E algo que faz muita diferença pra gente é o uso do celular. Pelo menos faz muita diferença pra mim. O celular hoje em dia pra mim ele é uma ferramenta. Antigamente ele era algo que fazia parte de mim. E é muito bom quando a gente entende essa diferença. O celular ele é uma tecnologia que tem que agregar pra gente e não ser algo que vai consumir o nosso tempo. Que eu faço com o celular hoje? Antigamente eu tinha um apego muito grande por celular. Então eu tinha que estar com o celular do ano.
tinha que mostrar o status de ter um celular, mas de pouco tinha aquilo de valia pra mim. Então, o que que eu faço hoje? Hoje eu tenho um celular que eu tô com ele há 4 anos, um Samsung que me ajuda bastante, tá ótimo pra mim. E o que acontece? Eu uso o celular pela manhã só para alarme, então uso ele só como um alarme mesmo para acordar. Vou pro trabalho, às vezes eu coloco uma música, mas deixo ele no bolso, não vou ficar mexendo em rede social. Chego no trabalho, a primeira coisa que eu faço vejo se tem alguma mensagem importante. Não tem? Guardo na gaveta. E eu só vou pegar o celular no horário do almoço. E aí, no almoço, eu vou socializar com a galera, porque eu saio pra almoçar com a galera e vou socializar. Não vou ficar ali mexendo no celular. Se sobrar uns 5, 10 minutos, eu até mexo no celular. Mas, segundo plano, nenhuma necessidade. Voltei do almoço, guardo o celular de novo na gaveta e vou pegar só depois quando eu for sair do trabalho. Isso pra mim teve uma grande valia, porque o celular ele me afetava demais. Então, eu tava ali no trabalho e ficava mexendo no celular e perdia mó tempo, porque eu ficava rolando o feed e naquilo ali eu já me perdia todo. Então, cara, me atrapalhava demais. Ele fazia parte de mim, não era uma ferramenta que me ajudava. E hoje em dia eu uso o celular, cara, para ocasiões muito específicas. Para me comunicar, lógico, com minha mulher, minha noiva, comunicar com pessoas ali do meu convívio, minha mãe, enfim. Mas é algo que é mais por comunicação e não algo que faça parte de mim. Então, rede social hoje em dia eu corto demais, a não ser quando tem jogo do Palmeiras e eu preciso ser muito chato e fazer vários posts. Mas do contrário disso, eu não faço utilização. Uso para gravar vídeo, que nem eu tô gravando agora, mas eu reduzi bastante o uso do celular. Tento ter um nível de produtividade com outras coisas. E o celular, ele, cara, roubava muito tempo de mim. Porque querendo ou não, você pega o celular, você abre ali um Instagram, começa a rolar o feed, daqui a pouco você perdeu tempo. Liberou dopamina, que o pessoal fala, né? Nossa, é maravilhoso. Mas isso não me trazia nada de bom. E aí eu consegui fazer um controle sobre isso. E hoje, cara, eu falo pra vocês, é muito bom. Se vocês conseguirem fazer isso, tentem reduzir o tempo de celular de vocês. Tentem focar em outras coisas. Gaste o tempo que vocês gastavam com o celular fazendo outras coisas que sejam produtivas para vocês. Vai ler um livro, vai tomar um sol, uma vitamina D, vai fazer uma corrida, vai para uma academia. Enfim, façam outras coisas que agreguem para vocês. Porque a tecnologia, ela pode trazer muita facilidade, pode trazer muitos recursos para gente, mas se utilizadas da forma correta. Porque senão, ela pode ser uma chave para gerar uma ansiedade na gente, principalmente quando a gente utiliza ela para comparação, que nem eu comentei ao longo do vídeo. Mas, rapaziada, acho que seja isso que eu queria falar para vocês. Queria entender a visão de vocês também sobre a ansiedade, o impacto que ela tem em vocês, se vocês conhecem alguém, se vocês passam por algum quadro de ansiedade, enfim. Se sentirem à vontade, comentem aí no vídeo. Deixem o seu like para o vídeo ser recomendado para mais pessoas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixa o like, que nem eu falei. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Até mais.